Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de junho de 2025. São 19 horas. E, como era previsto, vai começar uma guerra envolvendo, de um lado, o poder legislativo e, do outro, os poderes executivo e judiciário. O que é que acontece? Tudo gira em torno de dois pontos: das emendas parlamentares, do orçamento secreto, que estão sequestrando 50 bilhões de reais e submetendo o governo federal, na verdade o governo Lula, aos humores e aos caprichos da Câmara dos Deputados e do bolsonarismo. O bolsonarismo faz com que a bancada do governo federal no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, seja infiel, tenha ministérios, tenha verbas, tenha emendas, dinheiro de emendas, esses bilhões de reais, e não vote com o governo. Então, na verdade, eles têm até ministros, né? Você pega esses partidos, União Brasil, PP, eles têm ministros no governo Lula, como uma coparticipação no governo que importaria em lealdade nas votações com o governo. Eles não têm lealdade nenhuma e fica por isso mesmo e aproveita que a gente está calmo, não é isso? Então trata-se de uma chantagem. E agora isso ficou patente no caso do IOF, do imposto para taxar os que ganham acima de 50 mil reais e operações financeiras de vulto, para permitir a isenção dos que ganham até 5 mil reais e redução do imposto retido na fonte dos que ganham até 7 mil reais por mês. Muito bem, o que é que acontece? O Hugo Mota acaba de fazer ameaças ao governo federal. E quando eles fazem ameaças, quando um presidente da Câmara faz ameaças, a gente lembra logo de Eduardo Cunha, que fez as mesmas ameaças a Dilma Rousseff. Como ela não cedeu às ameaças, ele colocou em pauta um pedido de impeachment dela. Qualquer um serve, porque quando eles decidem que eles vão fazer alguma coisa à margem da lei, da Constituição, eles fazem. Então tem uma centena, cento e tantos pedidos de impeachment do Lula no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, inclusive. Eles pegam qualquer um daqueles pedidos, o que parecer menos absurdo ali, coloca em votação, aprova e manda para o Senado, e aí saiu de controle, acontece o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Só que dessa vez vai ser diferente, porque o Supremo Tribunal Federal é outro. Não é aquele Supremo Tribunal Federal de 2015, 2016, não é? Que derrubou a Dilma Rousseff assim com facilidade. Inclusive, o ministro Flávio Dino está indo para cima as ameaças que os bolsonaristas e o próprio presidente da Câmara estão fazendo ao governo federal. Tem a contrapartida de o Flávio Dino ter 80 deputados importantes, lideranças de partido, bolsonaristas graúdos. Tem o Ciro Nogueira, tem os filhos do Bolsonaro, tem Nicolas, tem toda a escória todinha está envolvida aí
em inquéritos que o Supremo pode tocar mais celeremente à frente ou menos celeremente à frente. Aí virão os puristas dizer, não, se tem o inquérito tem que tocar. É preciso jogar o jogo. Senão, eles vão derrubar o governo e vão implantar uma outra ditadura aqui no Brasil. Uma outra, porque agora não é mais o Temer. Agora é a extremíssima direita. Né? O Temer acabou sem popularidade, caiu e, inclusive, permitiu que o Bolsonaro se elegesse e o Temer não tinha poder suficiente para nada. Agora, o que é que acontece? Se fizerem com o Lula o que fizeram com a Dilma, aí já era. Então, o STF está jogando esse jogo e já tem uma reação hoje, porque o Hugo Mota fez uma ameaça de que se o governo recorresse ao STF do decreto legislativo que impediu a alta do IOF, haveria consequências muito sérias para o governo. Tá? Bom, muito bem. O STF, através do Barroso, já sinalizou que não vai deixar a coisa ser colocada nesses termos da ameaça, entregou o caso do IOF, ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade do PSOL, para o Alexandre de Moraes, como pediu o PSOL, e por outro viés, por outro lado, o Flávio Dino está com os inquéritos dos 80 bolsonaristas aqui na mão. Se retalharem o governo, o Dino vai pagar na mesma moeda. Vamos assistir. Hoje temos um Hugo especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O PSOL levou ao STF uma ação contra a decisão do Congresso de derrubar o decreto presidencial que reajustava o IOF. Agora, o caso vai ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. A escolha do relator se deu porque ele já tem ações semelhantes sob a sua responsabilidade. Inicialmente, a ação tinha sido encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, que pediu a redistribuição ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O PSOL questiona a derrubada de um decreto presidencial pelo Legislativo, que não acontecia desde 1992, no governo Collor. Na última quarta-feira, a Câmara aprovou a revogação do decreto com 383 votos favoráveis e 98 contrários. Horas depois, o Senado confirmou a anulação em votação simbólica. Na ação, o partido argumenta que o presidente da República tem competência constitucional para definir as alíquotas do IOF e que o Congresso extrapolou seus limites ao suspender o decreto. Já se fala, em primeiro lugar, boa noite, Natuza, Camarote, Gabeira, você que está ao vivo com a gente, já se fala em 80 parlamentares e quem está lá no Supremo diz que a questão é grande, afeta sim, inclusive parlamentares importantes, não só parlamentares, mas dirigentes de partidos importantes. Então, por isso, é uma preocupação que tem realmente tirado o sono de alguns parlamentares e feito a cúpula, e aí especificamente do Senado, a apuração que a gente dividiu e discutiu muito ontem na Central, foi que a cúpula do Senado. O senador presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é presidente é uma grande liderança do União Brasil, e União Brasil seria um dos partidos muito afetados nessas investigações. E a gente está vendo que não é só, outros partidos também, essa investigação de hoje mostra isso. Então, claro, há uma série de outros pequenos motivos, mas esse é um grande motivador da resposta que se deu. Por que a Câmara participou? Também porque a Câmara precisava do Senado ali num troca-troca sobre a aprovação de mais deputados. Mas a ideia seria pressionar o governo para que o governo agisse e ajudasse,
fazendo algum tipo de mobilização, pedindo que Flávio Dino tirasse o pé do acelerador. Bom, no último dia 27, o Congresso derrubou a mudança no IOF, que ia, na verdade, baratear para quem ganha pouco, na verdade, baratear não, tirar de quem ganha pouco o peso de pagar impostos pesados, né? Quem ganha até R$ 5.000 ficaria isento do IOF e também haveria uma redução para quem ganha até R$ 7.000 e aumentaria a taxação para quem ganha acima de R$ 50.000. Muito bem, isso é por imposto de renda e, na verdade, para as faixas todas mais altas de renda, a tributação seria aumentada, eles cobririam aquilo que vai deixar de ser arrecadado com a isenção para quem ganha pouco. Muito bem, o que é que acontece? Esse decreto legislativo que a Câmara aprovou, que o Congresso, na verdade, aprovou a Câmara e o Senado, é inconstitucional, porque quem legisla sobre impostos é o governo federal, é o Poder Executivo. No último dia 25, o Congresso, com fundamento no artigo 49, inciso 5º da Constituição, aprovou decreto legislativo por meio do qual sustou os decretos do presidente Lula, todos de 2025, que haviam promovido o aumento das alíquotas do imposto sobre operações financeiras e restabeleceu a redação do decreto 6.306/2007. No entanto, tal decreto legislativo é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes. Simples assim, não precisa de muito mais detalhes. O que é que acontece? O Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, sabendo que já havia estudos do governo para levar o caso ao STF, que é o guardião da Constituição e que tem a incumbência de dizer aquilo que a Constituição permite e aquilo que a Constituição não permite, esse Hugo Mota quer tirar o direito do governo, o presidente da Câmara, de buscar a manutenção do texto constitucional que permite que o governo legisle sobre impostos, decida sobre impostos, e o Congresso não pode interferir nisso, não tem competência para isso. Competência, ou seja, não tem poderes para isso de acordo com a Constituição. Então é uma chantagem absurda. Veja só, o duro alerta de Hugo Mota ao governo Lula caso leve o IOF ao Supremo. Essa matéria é de hoje ao meio-dia. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deu um recado duro a integrantes do governo Lula sobre as consequências de entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a derrubada do aumento do IOF. Mota destacou que o gesto será visto como um enfrentamento claro que só fará o Congresso querer dobrar a aposta nos embates com o Palácio do Planalto. A leitura da judicialização do caso, segundo ele, será que o governo abriu mão de governar com os parlamentares e agora busca governar com o STF. Olha que absurdo isso. Os aliados, Mota faz avaliação de que levar a questão para o Supremo só vai piorar a situação do Executivo, já que o problema que tem hoje não é jurídico, mas político. A falta de base no Congresso e a crescente insatisfação dos parlamentares com o governo Lula são apontadas por Mota como fatores que podem levar à ingovernabilidade caso o Palácio Planalto não consiga mudar sua relação com os congressistas. Olha só, ele está ameaçando o governo de ingovernabilidade, ou seja, ele está ameaçando toda a sociedade brasileira. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu dobrar a aposta que o Hugo Mota já havia dobrado. O Supremo Tribunal Federal aceitou a ação do PSOL, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade do PSOL, em que pede a derrubada do decreto legislativo que cancelou o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
e também, ao mesmo tempo, nomeou o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a remessa do caso ao ministro Alexandre de Moraes, como havia pedido o PSOL. E aí o Hugo Mota disse que se isso acontecesse ia retalhar o governo. E aí o STF está, conforme você viu na reportagem da Globo News, o STF está com o caso de 80 parlamentares, inclusive do partido do tal Hugo Mota, com a bala na agulha contra esses deputados. O ministro do STF, Flávio Dino, em fevereiro desse ano, revelou que havia inquérito contra 80 parlamentares e agora isso ontem ou anteontem veio à tona. Vamos ver a data dessa matéria aqui. Essa matéria aqui, a data é 27 de junho, mesmo dia do decreto, né? E aí, esses 80 deputados que estão na mira do STF, eles podem ter certeza, inclusive tem muitos ligados até ao Mota, que se houver essa tentativa de golpe, porque o que o Mota diz que vai fazer, né, esse duro alerta que vai tornar o governo ingovernável, né, vai impedir o governo de governar, o STF vai para cima de meio mundo lá no STF e ainda por cima vai bloquear qualquer medida que seja feita para tornar ingovernável o país para o governo federal. Então, minha amiga, meu amigo, há uma guerra entre os poderes, mas de uma coisa eu posso garantir para você. Nessa história, quem tem o STF do seu lado tem mais força. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.